A reunião foi demorada, pois o assunto é polêmico e assusta a categoria médica. Os representantes da OAB, do Governo do Estado, da Prefeitura de Teresina e o Conselho Regional de Medicina discutiram sobre os dois mandados de prisões contra dois médicos expedidos pelo juiz Deoclésio Souza. O médico Mário Primo, do HGV, estava fazendo uma reanimação cardíaca quando recebeu a visita do oficial de justiça. Trabalhando, né, em pleno plantão, cuidando de pacientes gravíssimos, inclusive na maior emergência médica que qualquer médico pode se deparar, que é uma parada cardíaca durante uma reanimação. Foi nesse cenário que nós fomos abordados, nesse contexto, né, do nosso trabalho. O médico Clériston Moura, do HUT, só não recebeu voz de prisão porque a paciente, indicada pela Justiça, já estava na UTI. Foi realmente uma situação constrangedora, não só para mim, mas para toda a classe médica, né? Porque isso aí pode até abrir uma jurisprudência para assim, o médico acontecer outras vezes, né? Então acho que o CRM, a Associação Médica, o Sindicato dos Médicos, tem que se posicionar veementemente em relação a esse caso, para poder evitar que isso volte a acontecer. Durante a reunião, foi proposto que os juízes visitem os hospitais públicos e conversem com os gestores para que conheçam o funcionamento do atendimento. A gente está discutindo o que fazer, como esclarecer a situação dos pacientes, a situação dos médicos e buscar soluções para isso. Na verdade, é o que o Conselho está querendo, é o que a gente espera como gestor do hospital, é que isso seja resolvido. A partir de agora, o Conselho Regional de Medicina promete agir para que novos mandados de prisões dessa natureza contra os profissionais não sejam expedidos. Por meio de votação, os médicos decidiram processar o juiz Deoclésio Souza. As denúncias vão tramitar no Conselho Nacional de Justiça e na Corregedoria de Justiça do Piauí. Uma decisão, na verdade, preventiva para que não volte a acontecer. Essa decisão de denunciar o juiz à Corregedoria e eles esperam, então, uma posição. Nós estamos aqui com o presidente do Conselho Regional de Medicina, doutor Emanuel Fontes, que pode trazer mais informações a respeito dessa situação, dessa reunião também que ocorreu ontem à noite com as entidades representativas dos médicos e também com representantes do governo. Doutor Emanuel, essa é uma situação que já vem se arrastando há bastante tempo e que, inclusive, já foram tomadas algumas decisões do próprio Ministério Público para tentar solucionar esse problema e até então a gente continua vendo pessoas morrerem por falta de vagas na UTI. Além dessa decisão, que outras medidas vocês pretendem tomar também para tentar amenizar essa situação? Bom dia. Bom dia. A denúncia ao juiz na Corregedoria e no Conselho Nacional de Justiça deve a gente acreditar que houve uma arbitrariedade em determinados pontos. Mas lógico que nós precisamos conversar mais com a Justiça para explicar os detalhes médicos, como é que acontece com a saúde. Lembramos também que nós médicos há muito tempo denunciamos essa falta de UTI, que é um caso grave, tem que ser construído UTI. Foi assinado já termo de ajuste de conduta com o município, com o Estado e nada foi feito. Então deve ser cobrado realmente do poder público a construção de UTI. Porque mesmo as UTIs particulares de Teresina não é suficiente para abrigar os casos. Então nós temos que, a priori, o setor privado suprir, mas de uma forma temporária, porque ela não conseguiria suprir a deficiência da cidade. E temos também uma campanha para encontrarmos mais junto com a AB, para encontrar mais com o judiciário, para mostrarmos as nuances e os detalhes médicos, para evitar que aconteça o que aconteceu ontem, embora ontem nós acreditamos que foi o juiz extrapolou na sua decisão e foi arbitrário nisso. O senhor acredita que diante dessa decisão que ganhou tanta repercussão e agora também da denúncia que vai ser feita à Corregedoria e também ao Conselho Nacional de Justiça, essa situação possa de alguma forma melhorar? Eu digo as próprias vagas na UTI, de repente o governo tomar uma posição mais veemente em relação a isso? Isso nós esperamos há muito tempo que isso aconteça, isso a população deve saber, deve cobrar isso, que é uma situação grave. O que chocou nesse caso é o médico que está fazendo uma ressuscitação no paciente e um policial ao lado esperando prendê-lo. E o policial até meio sem jeito, eu tenho ordem de prendê-lo, mas eu não sei nem como eu faço isso. É uma situação assim, deplorável, chocante.
Ontem o presidente da Fundação Hospitalar falou no Jornal do Piauí a respeito dessa questão, responsabilizando os próprios gestores por isso, tirando a responsabilidade dos médicos, obviamente, e falando também a respeito mesmo o número de vagas em UTIs na rede privada, ela é insuficiente para atender. Seria necessário uma construção, como o senhor falou, de mais leitos de UTI. O governo, em algum momento, na reunião, se posicionou, não favorável, mas se posicionou, anunciou uma medida mais urgente em relação a isso? Não, porque quem estava lá, o diretor da HUT, ele não tem poder de anunciar a construção de UTI. Na verdade, ele precisa de verba. Esse governo não prioriza a saúde. Nós vemos, por exemplo, no Piauí, 3,8 milhões é mandado para Cuba todos os meses. Esse dinheiro dava para construir muita UTI para esse povo. Mas o governo opta por a demagogia de mandar esse dinheiro para Cuba. Qual vai ser o posicionamento dos médicos a partir de agora, além dessa denúncia, eu digo, na hora de atender um paciente de UTI? Construirmos uma conversa com o judiciário para sermos ouvidos e os juízes compreenderem qual é a situação verdadeira na área da saúde. Muito obrigada, então, doutor Emanuel Fontes, presidente do Conselho Regional de Medicina, pelas informações. Nádia.